Saúde-vos na bendita paz de nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se todos cumprimentados e todos abençoados, porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sinta-se abençoado. Hoje vamos falar de como ouvir a voz de Deus. Existem certas pessoas que têm orado, certas pessoas que têm clamado ao Senhor, mas as mesmas pessoas dizem que o Senhor não fala com elas, o Senhor não responde nenhuma oração delas. Escuta que o Senhor fala, escuta que o Senhor responde a oração de todos, não é? A oração de todos nós oramos e Deus responde a nossa oração. Mas só que nós não conseguimos ouvir Deus. Por quê? Porque em todo momento nós estamos falando e não damos tempo de Deus nos responder. Não damos o tempo para Deus falar. Muitas das vezes nós queremos clamar, orando, e não damos o tempo a Deus para falar. Deus fala conosco. A Bíblia diz que Deus fala primeiramente, Deus fala da segunda vez, mas falta quem o escute. O que significa que nós estamos todo o tempo orando, todo o tempo clamando e nunca deixamos o tempo para Deus falar. Mas Deus fala. Agora, hoje nós vamos falar como ouvir a voz de Deus. Esse é o tema de hoje. Como ouvir a voz de Deus. Primeiro, eu vou dizer que Deus fala através de uma voz audível. Deus fala através de uma voz audível. Iremos encontrar a resposta no livro de João, capítulo 12, versículo 27 até 30. Diz assim a palavra de Deus: Agora, a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: Não veio esta voz por amor de mim. Repito, não veio esta voz por amor de mim. Repito, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Não veio esta voz. Qual é a voz? Voz de Deus. Deus fala através de uma voz audível. Deus falou com seu Filho unigênito, Jesus Cristo, através de uma voz audível. E Ele ainda fala através de uma voz audível. Deus fala contigo através de uma voz audível, mas você não está ouvindo. Você está em todo momento clamando, todo momento orando. Você leva todo o tempo orando, mas não cede o tempo de Deus falar contigo. Não cede o tempo de Deus te responder. A oração, uma oração é uma conversa, em que o outro fala e o outro escuta. E quando o outro termina de falar, o outro começa a falar. Neste caso, aquele que estava escutando começa a falar. Mas nós não deixamos o tempo para Deus falar. Em todo momento estamos clamando, não deixamos o tempo para Deus falar. Razão pela qual nós não vimos Deus falando. Mas Deus fala. E fala através de uma voz audível. Assim como Ele falou com o seu Filho unigênito, Cristo Jesus. Através de uma voz audível. E muitas pessoas têm dito: um anjo lhe falou, um trovão. Começaram a levantar especulações. É o que acontece contigo. Você ouve Deus falando. Você escuta a voz de Deus falando. Mas você não consegue discernir a voz de Deus. Porque você pensa que é a tua cabeça. Você pensa que é o teu pensamento. Você pensa que são coisas da tua mente. É Deus que está falando contigo. É Deus que está falando contigo. Existem pessoas que têm a graça de ouvir esta voz audível, como assim que eu estou a falar agora, você está me ouvindo. Assim como estou a falar, você está me ouvindo. Minha voz está audível, você está me escutando. Existem essas pessoas que têm a graça de ouvir Deus assim mesmo falando. Como que Jesus teve esta graça? De ouvir a voz do Senhor, seu Pai, falando. Deus fala contigo através de uma voz audível. Eu, por exemplo, Deus fala comigo através desta voz audível, mas muitas das vezes numa visão. Deus fala comigo nesta voz audível, fala comigo usando esta voz audível, mas através de uma visão ou dentro de uma visão. Eu ouço uma voz audível numa visão. E Deus fala com muitos. Pode não falar assim como fala comigo,
com voz audível dentro de uma visão. Mas falar contigo assim como você está me ouvindo. Deus falar contigo assim mesmo. Então Deus fala contigo, só você não presta atenção. Então passe a prestar atenção para ouvir Deus falando contigo. Deus fala também através do Espírito Santo. Deus fala através do Espírito Santo. Vamos encontrar essa resposta no livro de Atos, capítulo 8, versículo 29. Vamos encontrar essa resposta. Deus fala através do Espírito Santo. Neste caso, o pensamento. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este ou a esse carro. Atos capítulo 8, versículo 29. Atos capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo é que falou com Filipe. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Existem certas pessoas que o Espírito lhes usa para poder fazer imposição das mãos a outras pessoas. E as pessoas receberam o dom de Deus. As pessoas receberam a manifestação de Deus na vida delas, através do Espírito Santo. E a pessoa fala com esta pessoa, né? Aliás, o Espírito Santo fala com esta pessoa. A pessoa do Espírito Santo fala com esta pessoa. Olha, faça a imposição das mãos desta pessoa. Levanta a tua mão. Faça a imposição das mãos. Interceda pela pessoa fulana de xixi. E você começa a duvidar. Mas será que Deus está falando comigo para fazer a imposição das mãos? Mas Deus está falando contigo através do Espírito Santo. Aqui Deus falou com Filipe através do Espírito Santo. E disse-lhe o Espírito a Filipe. Foi o Espírito Santo que falou para Filipe. Para fazer o quê? Para ajuntar-se ao carro. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Deus fala contigo através do Espírito Santo. Muitas das vezes é um pensamento que te sobe à tua mente. E você pensa que esse pensamento é coisa da minha mente, é coisa da minha cabeça. Você começa a levantar especulações, assim como aquele povo levantou especulações com Jesus, dizendo: um anjo lhe falou, um trovão. Então você começa a levantar também especulações. Ao invés de você dar crédito à voz do Espírito Santo, você começa a levantar especulações. É teu pensamento, é coisa da tua cabeça. Mas o Espírito Santo que quer te usar naquele momento. Há pessoas que oram a Deus: Deus me use, Deus me use, use como teu instrumento, use-me por o teu instrumento, manda-me trazer a paz onde não há paz, manda-me trazer alegria onde não há alegria, manda-me levar a cruz de Jesus onde as pessoas não entendem nada sobre Jesus, manda-me levar a luz onde há trevas. E o Espírito Santo te manda mesmo. O Espírito Santo começa a se manifestar. O Espírito Santo te diz: ministro de Deus, faça isso agora. Ministro de Deus, comece a profetizar. Ministro de Deus, comece agora a interceder. Ministro de Deus, faça a imposição das mãos. Mas você não está dando ouvido ao Espírito Santo. Você começa a duvidar. Eu acho que é minha cabeça. Eu acho que são coisas do meu pensamento. E isto aconteceu muito comigo. Eu gosto de falar de mim porque eu tenho muito testemunho. Eu já passei de muita coisa. Isso aconteceu comigo. O Espírito Santo falava muito comigo. O Espírito Santo falava muito comigo. Faça isso. Faça aquilo. Comece a dar direções proféticas. Eu dizia coisa da minha cabeça, coisa da minha mente. E eu queria muito para ter com o meu apóstolo naquela época, com o meu mentor espiritual. Eu queria muito ter com ele. Eu lhe contava. E uma das vezes, ou um dia, ele acabou ficando irado também comigo. Ele disse assim: eis que Deus fala contigo, mas você duvida de Deus. Até quanto você vai continuar duvidando de Deus? O apóstolo falou comigo: até quanto você vai continuar duvidando de Deus? Deus quer te usar. O Espírito de Deus está dentro de si. O Espírito Santo está te capacitando. Mas você está duvidando. Mas você ora todos os dias querendo que Deus te use. Mas você está negando isso. O Espírito Santo está dizendo: faça aquilo, faça aquilo. O Espírito Santo te dá a direção, mas você não quer tomar esta direção. Agora, como é que você quer ser usado por Deus se você está a negligenciar o Espírito Santo? Está a negligenciar o dom de Deus que está em ti. Eu fazia isso também. E é o que está acontecendo contigo também. Deus está falando contigo através do Espírito Santo.
este pensamento persistente, esse pensamento persistente, só para você ver que é Deus. Há uma característica, Deus já disse, eis que Ele fala da primeira vez, eis que fala da segunda vez, mas falta quem escute. Se o pensamento é de Deus, sempre vai persistir, sempre vai persistir. É o que acontecia comigo, aquilo sempre persistia, vai orar pelo fulano de xixi que está doente agora, vai orar com o fulano de xixi que está doente agora. Eu já estive em frente de pessoas doentes que o Espírito Santo me disse, vai orar. Mas eu duvidava. Em algumas pessoas eu fui orando. E aquelas pessoas viram a glória de Deus. Então pare de duvidar. Comece a crer no Espírito Santo. Comece a crer nesta voz do Espírito Santo que está falando dentro de si. O Espírito Santo está dentro de si. Escuta, o Espírito Santo não está fora. Porque a Bíblia diz que eis que nos últimos tempos derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo está dentro de nós. Estando dentro de nós, o Espírito Santo fala em nós em forma de pensamento. Fala em forma de pensamento. Então creia nisto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A terceira forma, Deus fala através de sonho. Iremos encontrar isso no livro de Mateus capítulo 1, versículo 20. Mas vamos começar do versículo 18 para melhor entendermos, né? Vamos começar do versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. O que nós queremos está no versículo 20, sim, mas vamos começar do versículo 18 para podermos entender melhor. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, o que aconteceu? Naquela época, todo casal era formado virgem. E toda mulher fornicadora não podia casar com nenhum homem naquela época. Então, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, neste caso, antes de se encontrarem, sendo uma só carne, né? Sexualmente, não é? E achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então José, por não querer infamar a Maria, dizendo que esta mulher tem fornicado, essa mulher se ajuntou com um outro homem além de mim, e antes do casamento. Então José tentou deixá-la secretamente, não é? Sem que ninguém saiba disso, porque ela já não era virgem. Então José achou que Maria tivesse fornicado. Esse foi o pensamento dele, não é? Por isso que quis apartar-se do que? Da Maria. Por causa da fornicação, segundo o pensamento dele. Então, versículo 20 diz assim: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus falou com José através de sonho. Deus fala também através de sonho. Falou com José através de sonho. Existem pessoas que Deus visita-lhes muitos dias, muitas vezes, através de sonhos. Mas essas pessoas negligenciam sonhos. Qualquer um sonha, então também eu sonhei, uma coisa normal. Olha, existem sonhos proféticos. Enquanto você está orando, Deus fala contigo, você não lhe dá tempo de lhe ouvir. Então Deus permite com que você durma e Ele fale contigo através de sonho. Porque enquanto você deita-se dormindo, não há nenhuma atividade que você está fazendo, senão dormir. Você se encontra no estado de repouso. É aí que Deus começa a falar contigo.
Existem pessoas que estão orando: Deus me abençoa na minha vida financeira. Eu não trabalho, eu preciso de trabalho. Eu preciso de trabalho. Eu preciso de trabalho. Eu preciso de trabalho. Então Deus lhe visita em sonho. Enquanto Deus lhe visita em sonho, então Deus lhe mostra a imagem da empresa onde esta pessoa deve deixar seu currículo. Deus lhe mostra o logotipo da empresa onde deve deixar o currículo. E a pessoa desperta do seu sonho. Depois diz: é coisa da minha cabeça, é uma coisa normal. Deus não dá conta daquele sonho. A pessoa não dá conta daquele sonho. Enquanto a pessoa não dá conta daquele sonho, deixa passar a bênção de Deus na sua vida. Deus fala contigo através de sonho. Existe sonho de Deus, existe sonho de diabo, existe o sonho da alma. Sonho de Deus são sonhos proféticos. Todo sonho que vem de Deus é um sonho profético. Por que é um sonho profético? Porque é um sonho que se concretiza, é um sonho que se realiza, é um sonho que se materializa. Quando Deus te instrui uma coisa, é porque a mesma coisa que te instruiu vai acontecer. Quando Deus te fala algo em sonho, é porque aquilo que Deus falou vai acontecer. E Deus falou contigo em sonho: vai entregar o currículo na empresa X, que Deus terá te mostrado em sonho. E você negligenciou, você duvidou, você achou que aquilo fosse coisa da sua cabeça, e você continua não trabalhando. Há pessoas que só vivem orando: Deus me abençoa na minha vida financeira, me dá trabalho, e terminou na oração. Não faz nada, não prepara currículo, não vai batendo a porta e acha que Deus vai mandar o empregador para poder vir à tua casa, para poder te dizer: aí na minha empresa está a faltar alguém para trabalhar, então eu preciso de ti para ir trabalhar. Eis que estou a te dar uma vaga para você começar a exercer as suas funções. Não vai ser assim. E nunca foi assim. A palavra oração é composta por duas palavras: orar e tomar ação. Orar e tomar ação. Deus, eu preciso de trabalho. Você orou e precisa tomar uma ação. Qual é a ação? Fazer o seu currículo, bater as portas. Há pessoas que precisam de trabalho, depois ficam em casa de braços cruzados, achando que Deus vai trazer o patrão na sua casa. O patrão não há de vir na sua casa e dizer: na minha empresa estou a recrutar. Não. Você prepara o seu currículo, vai batendo a porta, fica na internet à espera, a vasculhar qual é a porta que está aberta para você poder entregar o seu currículo. Há pessoas que Deus visita em sonho. Diz: prepara o seu currículo, vai entregar na empresa X, porque lá eu tenho preparado uma vaga para ti. Lá vão te admitir para você trabalhar. E você começa a duvidar. Mas Deus te falou em sonho. Não negligencie sonhos, ok? Existem sonhos proféticos, existem sonhos diabólicos, existem sonhos da alma. Repito, existem sonhos de Deus, existem sonhos de diabo, existem sonhos da alma. Mas não é disso que nós vamos falar. Não é disso que nós vamos falar. Numa outra ocasião, uma outra ministração, vamos diferenciar o que é sonho de Deus, o que é sonho diabólico, o que é sonho da alma, ok? Agora, Deus fala através de profetas. Deus fala através de profetas. Atos capítulo 11, versículo 27. Deus fala através de profetas. Atos capítulo 11, versículo 27. Assim diz a palavra de Deus no livro de Atos capítulo 11, versículo 27. Deus fala através de profetas. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. O Espírito Santo tomou o profeta para poder falar, dizendo que haverá uma grande fome em todo o mundo. Deus fala através de profeta. Você vem orando por certo problema. Você vem orando por um certo ponto que não está entendendo. Você vem orando por um certo propósito. E Deus não falou contigo por uma voz audível. Deus não falou contigo por o Espírito Santo, que é pensamento. Deus não falou contigo por sonho.
Mas Deus pode falar contigo através do profeta. Deus te encaminha ao profeta. Vai ter com o profeta. Eis que o meu profeta falará do meu espírito tudo aquilo que lhe tenho revelado a respeito da tua oração. Tudo que você orou, eu ouvi. E a resposta está com o profeta. Coloquei a resposta na boca do profeta. E o profeta irá falar contigo. Então o profeta começa a te instruir tudo aquilo que Deus instruiu a ele a respeito da sua vida. Entenda que todo profeta que é levantado por Deus, este profeta não fala por si só. O apóstolo Pedro diz: todo aquele que é profeta não fala por seu próprio entendimento. Todo aquele que é profeta não fala pela sua consciência humana. Todo aquele que é profeta não fala para agradar o homem. Mas todo aquele que é profeta é inspirado pelo Espírito Santo, não é? É cheio do Espírito para poder profetizar. O profeta profetiza quando é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo por quê? Porque o Espírito Santo é que revela. O Espírito Santo é que revela. Então, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, ele começa a profetizar. O profeta deve ser cheio do Espírito Santo para profetizar. Agora, todo aquele que fala para agradar homens, todo aquele que fala para agradar a uma mulher, todo aquele que fala para agradar a igreja, todo aquele que fala segundo a sua própria consciência humana, todo aquele que fala segundo os seus desejos, segundo os seus pensamentos, esse não é profeta. Não está a falar segundo a voz de Deus. Não está a falar da voz de Deus. Não está a falar a palavra de Deus. Não está a falar o pensamento de Deus. Mas está a falar segundo a sua própria consciência. E nada acontece. E todo profeta que fala segundo a sua própria consciência, nada acontece. Não muda nada. Permanece a mesma. Não acontece nada. Porque a Bíblia diz que o falso profeta, pelos seus frutos, será conhecido. E eis que o falso profeta, quando fala, nada acontece. Porque não falou do Espírito de Deus. Mas todo aquele que fala do Espírito de Deus, acontece, materializa-se. Porque falou do Espírito de Deus. Então, Deus pode colocar, ou Deus pode ter a sua resposta através do profeta. A tua resposta está com o profeta. Então, Deus fala através do quê? Do profeta. Não negligencie as profecias. Não é? Não negligencie as profecias. Não despreze a profecia. Ok? Deus fala através da Bíblia. Não é? Esta é outra maneira de como Deus fala. Deus fala através da Bíblia. Nós iremos encontrar essa resposta no livro de Josué. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículo 8. Josué capítulo 1. Versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus fala através da Bíblia. Deus fala conosco principalmente através da Bíblia. Todos os dias Deus fala conosco através da Bíblia. Só que muitas pessoas oram a Deus e não leem a Bíblia. Oram a Deus e não examinam a Bíblia. Muitas pessoas, quando oram, depois procuram profetas para poder ouvir o que o profeta tem a dizer a respeito da sua oração, o que o profeta tem a dizer da parte de Deus a respeito da sua vida. Olha, Deus fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o pensamento de Deus. Deus fala através da Bíblia. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. As pessoas hoje em dia não são bem-sucedidas. Por quê? Porque não têm a Bíblia na sua boca. Não examinam as escrituras sagradas. Por isso não prosperam. Por isso não ouvem Deus falando. Por isso não escutam Deus falando.
Deus fala através da Bíblia. Depois da tua oração, tenha tempo para ler a Bíblia. Tenha tempo para examinar a Bíblia. Porque Deus fala através da Bíblia. Diz a palavra de Deus: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando é que tu prosperarás no seu caminho? Tu prosperarás no seu caminho quando não se apartares ou não se apartar da tua boca o livro desta lei e meditar nesta lei de dia e de noite. Meditar neste livro de dia e de noite. Teres o cuidado de fazer tudo o quanto nele está escrito. Se tu meditares na Bíblia, tendo cuidado de cumprir o quanto tudo está escrito na Bíblia, então tu serás bem-sucedido. Deus fala contigo através da Bíblia. Então leia a Bíblia todos os dias. Examina as Escrituras Sagradas todos os dias. Tu ouvirás a voz de Deus. Tu irás se familiarizar com a voz de Deus. Tu irás entender Deus falando. Quando tu ouves Deus falando através da Bíblia, dificilmente um pastor pode te enganar. Dificilmente um profeta pode te enganar. Dificilmente um evangelista, um apóstolo, um mestre da palavra pode te enganar. Por quê? Porque Deus fala contigo todos os dias através da Bíblia. Enquanto esse pastor, esse profeta falar o que não está escrito na Bíblia, então a palavra de Deus, ou o próprio Deus, ou o Espírito Santo vai falar contigo dizendo: o que este Senhor está falando é mentira. Não sou eu falando nele, porque tudo que ele está falando não está escrito no livro desta lei. Qual é o livro desta lei? A Bíblia, que você estuda, examina todos os dias. Mas como é que você vai saber se o pastor está mentindo ou o profeta está mentindo se você não examina a Bíblia? Não há como. Você só crê em tudo que o pastor fala. E João já disse: não crê em todo o Espírito, não é? Não crê em todo o Espírito. Deus fala através da Bíblia. Agora, vamos destacar. Deus fala através de pregações. Atos capítulo 2. Deus fala através de pregações, né? Vamos encontrar isso no livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 36. Assim diz a palavra de Deus: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor Cristo. E ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Eles ouviram a pregação dos apóstolos, Deus falando com eles através da pregação de apóstolos. Deus fala contigo através de ministrações. Você pode estar orando e Deus te dizer: vai à igreja, vai à congregação X, vai à reunião hoje. Você irá me ouvir falando contigo. E você entra nesta reunião e você começa a escutar o ministro falando. E através do ministro você começa a ouvir Deus respondendo a tua oração, respondendo a tua ansiedade. Deus fala através de pregações. Esteja atento em toda a ministração. Esteja atento em toda a pregação. Preste atenção em toda a pregação. E o diabo, muitas das vezes, quando Deus quer dar-te a resposta, o diabo, muitas das vezes, ele faz com que o seu telefone toque. Ele quer te distrair. Faz de tudo para te distrair, para que tu não recebas a resposta de Deus, para que tu não ouças Deus falando contigo na ministração. Ele faz teu telefone tocar, coloca pensamento de WhatsApp para você ver o WhatsApp, começa a colocar pensamento de Facebook para você ver Facebook, começa a colocar pensamento de você fofocar com o irmão ao lado, você atrapalhar os outros ao lado, começa e algumas pessoas, algumas mães, o diabo usa os filhos que estão no colo. O filho que está amamentando. O diabo usa os filhos. Quando Deus quer responder a sua oração, mãe, o diabo faz o seu filho começar a chorar para você sair, não é? Para não incomodar os outros. Então a tendência de você sair dentro do templo. Você sai de dentro do templo para fora para atender o seu filho. O diabo usou o seu filho naquele momento. Quando se adorava,
quando se adorava, quando louvava seu Senhor, o seu filho não chorava. Quando chegou o momento da ministração, quando chegou o momento de Deus falar contigo, através da ministração, o teu filho começou a chorar. O diabo tocou no seu filho, para que você pudesse sair do culto e não ouvir a resposta de Deus. Então prestem atenção em toda a ministração. Preste atenção em toda a ministração, porque Deus fala contigo através de pregações. Agora, outro ponto, Deus fala contigo através de anjo, ok? Deus fala contigo através de anjos. Isso vamos encontrar no livro de Atos, capítulo, mesmo livro, né? Atos, capítulo 5, versículo 19. Deus fala contigo através de anjo. Atos, capítulo 5, versículo 19. Atos, capítulo 5, versículo 19. Vamos prolongar a 20, Atos capítulo 5, versículo 19. Assim diz a palavra de Deus. Mas de noite um anjo do Senhor, repito, mas de noite um anjo do Senhor, repito, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo abriu as portas da prisão e o anjo falou com os presos. O anjo falou com o preso e disse: Ide e apresentai-vos. Ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta lei. Estavam acorrentados, estavam carcerados. O anjo liberta e o anjo fala com eles. Então Deus fala contigo através de anjos. Deus pode mandar um anjo para falar contigo. Deus pode enviar um anjo para falar contigo. Sabia que nós somos anjos? Não sabia que nós somos anjos? Nós somos anjos. Somos anjos. Presta atenção. Eu vou te dar um exemplo. Não vou aprofundar isso. Vou falar isso numa outra ministração. Só vou te dar um tópico. Presta atenção. Demônios são anjos. Sabias disso, né? Demônios são anjos. E demônios incorporam-se numa pessoa. Não é? Demônios incorporam-se. E ao incorporar-se numa pessoa, aquela pessoa torna-se um demônio. Não é assim? Demônios são anjos. E você é um anjo. Você é o anjo. Mas vamos aprofundar isso numa outra ministração. Deus fala contigo através de quê? De anjos. Outro ponto. Deus fala contigo através do inesperado. Deus fala contigo através do inesperado. Vamos no livro do apóstolo Pedro. 2 de Pedro. Vamos no 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Assim diz a palavra de Deus. Mas teve a repressão da sua transgressão no mundo. Mas teve a repressão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Veja só. Um evento inesperado. Deus pode usar qualquer coisa para falar contigo. Balaão. O jumento falou com Balaão. Através de quê? Deus usou o jumento para falar com quem? Com Balaão. O jumento foi usado por Deus para falar com Balaão. O jumento não fala. Cão não fala. Televisor não fala. Mas Deus pode usar essas coisas que não falam para falarem contigo. O profeta Jeremias, eis que ele via a glória de Deus, o falar de Deus, só com a natureza. O profeta Jeremias era um grande poeta.
Ele via a glória de Deus com a natureza. Ele descrevia a glória de Deus. Ele descrevia o falar de Deus com a natureza. Deus pode falar contigo através do inesperado. O copo falar contigo. A água falar contigo. O pão falar contigo. A porta da tua casa falar contigo. O teu sapato falar contigo. Deus pode usar qualquer coisa para falar conosco. E essas coisas são possíveis. Se manifesta na nossa vida. Dia após dia. Essas coisas falam conosco dia após dia. Deus pode usar teus documentos para falar contigo. Então, não negligencie o falar de Deus na tua vida. Presta atenção. Deus pode falar contigo, já estamos a terminar a nossa ministração. Deus pode falar contigo através do evento sobrenatural. Evento sobrenatural. Deus pode falar contigo através do evento sobrenatural. Jumento falar com o profeta. Jumento falar com o profeta, não é? Esse é o inesperado. É Massinguita, não é? É Massinguita. Deus falar com o profeta através do jumento. Agora, Deus pode falar através do evento sobrenatural. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 31 a 32. Atos capítulo 7, versículo 31 a 32. Assim diz a palavra de Deus. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo tremudo, não ousava olhar. O que Moisés viu? A sarça ardente. Um evento sobrenatural. Ardia o fogo na sarça, mas a sarça não se queimava. Evento sobrenatural. Deus pode falar contigo através do evento sobrenatural. Como foi com Moisés? Vendo a sarça ardente. A sarça não se queimava. E Moisés se alegrou daquilo. A sarça não se queimava. Era Deus ali. Era Deus em frente de Moisés. Mas Moisés não entendia aquela visão. Não conseguia enxergar Deus. Então Deus pode falar contigo através do evento sobrenatural. Você vendo um evento sobrenatural à tua frente. Deus falando contigo. Então Deus fala dessas maneiras. Eu aqui destaquei 9 maneiras. 9 maneiras. Primeira maneira, Deus fala contigo através da voz audível. Segunda, Deus fala contigo através do Espírito Santo, que é pensamento. Terceira, Deus fala contigo através de sonho. Quarta, Deus fala contigo através de profetas. Quinta, Deus fala contigo através da Bíblia. Sexta, Deus fala contigo através de pregações. Sétima, Deus fala contigo através do anjo. Oitava, Deus fala contigo através do inesperado. Nona, Deus fala contigo através de eventos sobrenatural. Então passe a prestar atenção no falar de Deus através destas maneiras. Não só estas, mas existem outras maneiras que Deus usa para falar conosco. Porque Deus não está no piloto automático. Há pessoas que dizem que Deus se prende numa única maneira só de falar. Não. Deus não se prende numa única maneira de falar. Deus fala conosco de diversas maneiras. Eu já ouvi o falar de Deus através de muitas maneiras. Não só da voz audível, mas já ouvi o falar de Deus através de sonhos. Através do Espírito Santo. Não é? Deus fala conosco de diversas maneiras. Não se prende só numa única maneira de falar. Deus fala através de muitas maneiras. Eu já ouvi Deus falando comigo através de ministrações. Eu já ouvi Deus falando comigo através de profetas. Essas maneiras que eu destaquei aqui, a maioria delas são as maneiras que Deus usou para falar comigo. As maneiras que Deus usou para falar comigo. E ainda usa. E ainda fala comigo Deus através dessas maneiras até hoje. Até hoje. Então preste atenção. Eis que Deus está falando, mas você não está escutando. Então passa a prestar atenção. Quando tu oras,
Fala, 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 fala. Termina a tua oração, dá tempo de Deus falar. Quando tuas palavras acabam, você não tem mais nada para dizer a Deus. Então começa a tentar o seu ouvido no falar de Deus. Deus irá falar contigo. Deus irá te instruir. Deus irá te mostrar a vontade dele na sua vida. Receba essa palavra no Espírito, em nome de Cristo Jesus.